Olá pessoal, vamos falar da pilha de Daniel. A pilha de Daniel é uma pilha importante, uma pilha de via úmida que vai mostrar para nós como é que funcionam as pilhas. Ela ocorre entre zinco metálico e cobre oxidado. O zinco de potencial menor e reduzido, metálico, e o cobre de potencial maior e oxidado, mais nobre. O zinco vai espontaneamente doar elétrons para o cobre, criando um fluxo de elétrons. Essa reação espontânea acaba originando zinco oxidado e cobre metálico. Olha só o que acontece. Vamos montar essa pilha então. No copo da direita nós vamos colocar sulfato de cobre e no copo da esquerda sulfato de zinco. E mergulhar metais zinco na solução de sulfato de zinco e cobre na solução de sulfato de cobre, criando então os dois eletrodos. Ligando um eletrodo ao outro e colocando uma lâmpada para observar se vai haver o fluxo. Quando ocorrer o fluxo, vai acender a lâmpada. Ou não ocorrer o fluxo porque falta um equipamento ainda, que é a ponte salina, que é um tubo em U, cheio de gelatina salgada, cujo objetivo é que os ânions passem do polo positivo para o polo negativo, criando a corrente contínua. Lembra, a ideia de ponte é para que alguém passe pela ponte. Quem é que passa pela ponte? Os ânions do polo positivo. No caso aí nosso, são os ânions sulfato. Bom, vamos ver o que vai acontecer. Me parece que vai haver um fluxo de elétrons agora do polo negativo para o polo positivo e a lâmpada vai acender. Acendeu a lâmpada. Isso indica então que está havendo um fluxo de corrente do zinco metálico para o cobre oxidado. Bom, muito bem. Então, criamos os dois polos, o polo negativo e o polo positivo. O polo negativo, que está à esquerda, é o polo de zinco metálico. Olha o potencial do zinco metálico, menos 0,76. O polo positivo, que está à direita, ele é o polo do cobre 2+, que é o elemento que está recebendo os elétrons do zinco. Olha o potencial do cobre, mais 0,34. Como a gente havia observado, o sujeito de potencial menor tem que estar reduzido, que é o caso do zinco, e o de potencial maior tem que estar oxidado, que é o caso do cobre. E aí nós temos então uma reação redox. A gente observa que com o passar do tempo, o eletrodo de cobre começa a ganhar volume e massa, ficando cada vez maior. E o eletrodo de zinco começa a diminuir de tamanho, ficar bem menor do que era antes. O que está acontecendo? Bom, primeiramente no polo positivo a gente observa que o cobre oxidado recebe os elétrons e passa a formar cobre zero. Ele passa de solúvel em água para insolúvel em água e fica impregnado então no eletrodo de cobre que já tinha no início do processo. O que aconteceu com o cobre? Passou de mais 2 para 0. O NOx diminuiu. Diminuiu, reduziu. Ele reduziu-se porque ele recebeu os elétrons e ele vai agir como agente oxidante. Por outro lado, o cobre, o eletrodo de cobre, que recebe os elétrons do zinco, acaba atraindo os cátions de cobre para ele, sendo então chamado de cátodo. Quando a gente observa o polo negativo, no polo negativo nós temos o zinco, 0, que vai então passar a zinco oxidado, aquoso, que se dissolve em água, gerando então os dois elétrons. Então, na verdade, aquele desgaste que a gente observa é porque o zinco sólido passa para zinco aquoso, dissolvido em água, porque ele cede os dois elétrons e vira um cátion, está oxidado. O que aconteceu com o zinco? Passou de 0 para mais 2. O NOx aumentou. Aumentou, oxidou. Ele oxidou-se. Ele doa elétrons e ele é o agente redutor. Por outro lado, o zinco 2+, que é produzido, ele acaba atraindo para si, pela ponte salina, os íons sulfato que saem lá do polo positivo e vão passar por dentro da ponte salina até chegar ao polo negativo. Por isso, os íons zinco 2+, que atraem os ânions, são chamados de ânodo. Então, o zinco 2+, é o ânodo, que pertence ao polo negativo. Agora, só observa. A cada íon sulfato que chega no polo negativo, chegam 2 elétrons no polo positivo, gerando um equilíbrio de cargas. E uma corrente contínua. Por cima, elétrons vão do polo negativo para o polo positivo, e pela ponte salina, os ânions sulfato
saem do polo positivo e vão para o polo negativo. Essa pilha, ela tem um potencial. A gente pode calcular o potencial dela, porque a gente tem o potencial do zinco, menos 0,76, e tem o potencial do cobre, mais 0,34. Então, o ΔE seria o quê? O potencial do cobre menos o potencial do zinco. Potencial maior menos o potencial menor. Então, seria mais 0,34 menos 0,76. Isso dá um potencial positivo de 1,1 volts. Sempre lembrando, o potencial de pilha tem que ser positivo, porque há produção de corrente elétrica. No caso da eletrólise, aí o valor sim poderia ser negativo. A eletrólise é um processo forçado, contrário da pilha, e aí sim nós podemos ter, então, uma tensão negativa, porque aí é consumida energia e não produzida. Olha, espero que tenha ajudado com essas dicas que eu dei sobre as pilhas, para que vocês entendam melhor o funcionamento de uma pilha e possam solucionar as questões de vestibulares e do Enem que venham a surgir. Um grande abraço e a gente volta daqui a pouco.